Noticiário Miojo de Abril, não sei porque eu tô usando esse nome ainda, porque isso aqui vai demorar muito mais do que 3 minutos. Quando tiver um nome melhor eu troco. Empresa americana Rare Earth compra a mineradora Serra Verde, que gerencia a única mina de terras raras do Brasil. Essa mina também é a única de terras raras fora da Ásia. Uns 40% das terras raras do mundo estão na China. E os minerais dessas terras raras são importantes para fazer motor elétrico, superímãs, radares e tecnologia de defesa de ponta. Só ressaltando que tecnologia de defesa de ponta não é aquela embalagenzinha de Cebion que se usa para guardar o resto de beck, é foguete mesmo. Ou seja, a ideia é pegar uma mineradora no Brasil para ter a tecnologia de fazer uma mineradora na Lua. Os jets que a galera tá dando de Artemis esse mês agora, né, jet literalmente, é pra pavimentar esse caminho também, pra quando acabar as terras raras, a galera ir explorar as luas raras e depois as Martes raras. Enfim, são os estágios da pós-colonização. Primeiro você suga a terra, depois você asfalta ela e depois você instala uma Oxo, só que agora na versão espacial. E sobre onde conseguir esses minerais de terras raras, obviamente não iria ser a China que ia dar isso de mão beijada pros States. Falta patriotismo chinês pra isso. Então os States foram negociar com os verdadeiros patriotas, Ronaldo Caiado e o governo de Goiás. Porém, para a Constituição Federal, tudo que está debaixo da terra pertence à União, o que significa que você, ANCAP, depois de morto e enterrado, também vai pertencer ao Estado. Não, mentira, tem que ser um recurso, né, algo que tem um valor, então não se aplica ao caso. Significa que essas terras raras são automaticamente do governo federal. Mas aí, qual é o pulo do gato? Os caras, os gringos, já foram negociar direto já com o governo de Goiás, do Ronaldo Caiado, e foram aos poucos entrando no mercado daqui, primeiro financiando a Serra Verde, uma empresa privada brasileira com mais de 560 milhões de dólares. E agora que essa empresa Serra Verde teve a concessão do governo de Goiás para explorar a única mina de terras raras do Brasil pelos próximos 15 anos, eles compraram a Serra Verde, além de botar os antigos donos em cargos dentro dessa própria Rare Earth por menos de R$1 bilhão ao ano. Preço de pinga. Sobre isso, né, isso no caso é a compra da empresa e não sobre a pinga, o Lula criticou o Caiado por ter feito o acordo com a empresa americana e pavimentado o caminho dela para os recursos brasileiros independentemente da União. Já Caiado rebateu o Lula dizendo que foi o financiamento americano que proporcionou a essa empresa Serra Verde a fazer o refinamento dos produtos e que se fosse pelo governo federal a gente já tá vendendo o produto bruto, ou seja, mais barato até hoje. O aspiracional é esse, galera, ou dar o bruto mais barato para os outros ou deixar os outros refinar o bruto dentro de você. A Terrabras, que seria uma estatal criada para cuidar dessas terras raras, não vai rolar segundo o governo. O que vai rolar, o que deve rolar, é uma regulamentação para dar um verniz burocrático para essa falta de estratégia. E assim o que deveria ser público daqui vai virar público de outro lugar via privatização. A venda dessa empresa Serra Verde lá de Goiás deve acontecer no segundo trimestre. A gente poderia muito bem meter o louco, em vez de dar a Serra Verde, dar o Serra Dourada, que também já fica lá em Goiás e meio que ninguém tá usando mesmo. O time do Goiás nem joga mais lá direito, não ia fazer nem falta, vai que os caras não notam. Quem não jogou direito também nesse mês de abril foi o Santos. O ponto mais alto dessa baixaria deve ter sido o empate em casa com o time do Ricoleta, que apesar do nome não é o time do cemitério de Buenos Aires, é a versão paraguaia desse time. Um time tão zoado que vários jogadores não vieram pro jogo e o presidente do time cogitou jogar a partida. E essa situação anda desequilibrando o menino Ney. O cara tretou com o torcedor depois de ser chamado de mimado, chamou o cara de gordo do nada, tentou no final do jogo, no time perdendo em casa pro Fluminense de 3-2, dar chapéu pra trás no meio de campo, perdeu a bola, quase deu o quarto gol pro Fluminense. No final do jogo, obviamente, ele quis sim ouvir as críticas e não foi por isso que ele saiu coçando com as duas mãos assim as orelhas. Na verdade, no máximo ele tava homenageando o Memphis, teu pai. No final do mês ele foi comer uma feijoada lá num boteco e saiu com virose. Enfim, o bom e velho Muamba Mentality. Mas pelo menos se tá ruim no esporte, parece que vem bem nos negócios. Em resumo, é o seguinte: vazou o documento da renegociação da dívida do Santos com o direito de imagem do Neymar. Dívida negociada pela NR Sports, que é do Neymar pai. 90 milhões e meio de reais é a dívida. O Santos vai pagar a dívida até 2030 em suaves prestações de mais de R$1 milhão por mês, a não ser que o presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, não seja reeleito no final do ano.
2, o Santos vira uma SAF. Ou 3, a parcela atrasar. Aí a dívida total que sobrar tem que ser paga no dia seguinte que acontecer uma dessas 3 coisas, com juros acrescidos de 1% ao dia não pago. Hoje isso daria uma multa de quase 1 milhão por dia. Além disso, o Santos botou como garantia nessa negociação o centro de treinamento de base do clube, o CT Meninos da Vila. Então, nos negócios, o Ney tá indo muito bem sim e está adquirindo quase um clube para ele, o próprio Santos. Imagina se uma SAF em que essa NR Sport estivesse no meio, fizesse um lance pelo Santos. Esse dinheiro do direito de imagem já viraria um desconto na compra. E mais, que outra SAF iria se interessar em assumir essa dívida de 90 milhões? Mais fácil o Neymar pegar o clube para ele, fazer o time virar o Harlem Globetrotters do futebol, para ele ficar pererecando, dando chapéu para trás no meio campo e sendo aplaudido por isso. Aí vai, troca o nome do Santos, vai o Santos chama Cruzeiro do Neymar e mete o slogan, mais do que o time, uma diversão com uma âncora. Enfim, esse foi o mês de abril do Santista, que foi o pior mês de abril do futebol, ganhando o mês de abril corintiano, que teve contratação do Diniz e epidemia de chato no saco da galera. Abril talvez também tenha sido um bom mês pro Neymar, pensando na Copa, visto que tá todo mundo se machucando. Já se foram Rodrigo, Militão e o Estevão tá se complicando. Mais algumas lesões e talvez o Neymar volte a ser selecionável. É uma pena apenas que outros jogadores que estão em uma melhor forma que ele já não se machucam há um certo tempo, como é o caso do Romário e do Zico. Quem também talvez vá pra Copa do Mundo sem merecer é a Itália, já que o Trump convidou o time, até porque provavelmente o Irã não vai querer ir pra Copa. Os italianos não gostaram muito desse convite, mesmo a gente sabendo que poderia ser pior. O Trump poderia convidar eles pra jantar. Inclusive pro Trump, dicas de convites para o próximo jantar. Alexandre Ramagem, tá? Eu tô ligado que ele topa de primeira. Os italianos rejeitaram a proposta de vaga pra Copa, dizendo que queriam sim ir pra Copa, mas queriam por merecimento. Ou eles rejeitaram porque queriam mais tempo comendo Dezenas de jogadores da Série A italiana e até um piloto de Fórmula 1 seriam clientela de uma rede de prostituição na Itália. Isso vem de antes da Covid, inclusive. Tanto que tem jogador que saiu na lista que nem joga mais na Itália. Alguns jogadores citados são Bastoni, Hakimi, Felipe Coutinho, Skriniar, Carlos Augusto, o leonense brasileiro, Rafael Leão, Giroud, Calafiori, Vlahovic, o Arthur do Grêmio, Álvaro Morata e o filho do Maldini. Prostituição na Itália não é crime, mas a cafetinagem é. Então teve gente presa no caso. O mercado mais antigo do mundo é clássico em protagonizar negociações escusas. Um exemplo bom disso é o próprio caso do Banco Master, né? Relatado numa matéria do Estadão sobre as mulheres de Vorcaro. O Estadão e outras mídias poderiam se inspirar na mídia italiana e começar a soltar nome de beneficiários dessas festas, né? Quais são os nomes que nós reconhecemos? Mais do que as mulheres das festas, quem eram os caras que estavam no meio? Pô, ideia pra galera do Itaú, que é a galera da revista Piauí, que foi onde começou a veiculação do caso Master. Vocês não perderam dinheiro com o Vorcaro também? Por que vocês não usam a tradição de vocês de fuder com juros quem tá devendo vocês? Ainda mais usando da narrativa, vocês são o primeiro banco brasileiro a ganhar um Oscar. Vocês vão saber fazer isso assim, ó. Olha que eu também não tenho pressa pra essa matéria, tá? Posso esperar, inclusive se sair ela lá pra setembro eu acho melhor. E pior que nessas negociações a gente fica sempre focando na parte mais fraca da negociação. Exemplo, Argentina Casting. Um cara argentino ficou por anos chamando meninas para gravar conteúdo adulto por $200 e dizendo que o conteúdo iria sair apenas fora do país, como se ele pudesse controlar isso mesmo se ele quisesse. Algumas minas topavam, até porque $200 na Argentina deve dar para comprar hoje uma fazenda inteira cheia de gado para churrasco, e gado para churrasco na Argentina ultimamente vem sendo burro. Porém, esse boludo, que nós iremos chamar aqui nesse canal de Mama Ablay, deu calote em várias minas e ainda comercializou os vídeos dentro da Argentina. E quem você acha que foi sair com fama no caso? Esse é um problema que nós como sociedade precisamos abordar culturalmente, ainda mais nesse mundo interconectado cheio de telas. Pra quem nós damos visibilidade e fama? E pra quê? E quem que as empresas e as redes sociais irão direcionar os seus holofotes? Ou melhor, pra deixar bem desenhado, o que deveria passar no centro de São Paulo nas LEDs do Tarcísio? Porque gente querendo fama tem vários por aí, gente até que nem deveria. A galera que furta celular lá no centrão de São Paulo já tá se filmando em serviço. Pô, aproveita que tá facilitando pros caras, já oficializa a parceria. Os caras furtam, filma e aí já passa o furto nas LEDs do Tarcísio. Ou então faz o contrário, passa vídeo que os caras não queriam ter filmado. Os vídeos das câmeras de segurança da polícia que passaram no Fantástico, por exemplo. O vídeo do agente da PM que saía por aí dando estilingada nos outros em serviço. Ou do PM batendo com galho de árvore em motoqueiro aleatório. O vídeo da agente da PM que apagou uma mulher depois da
viatura ter esbarrado no cotovelo do marido dessa mulher, o vídeo dos policiais apagando no fuzil um empresário na Pavuna e depois combinando o que iriam dizer pro delegado. Pô, já tem muito material, já passa nas leis do Tarcísio. Ou se não, faz propaganda logo dos negócios do governo. Passa vídeo do empresário ligado ao primeiro conluio da capital, saindo de helicóptero do Palácio dos Bandeirantes pro Morumbi pra ver jogo, isso na gestão do Dória ainda. Ou mostra vídeo do José Augusto Coutinho, ex-comandante geral da PM, não apurando vazamentos de informações da rota direto pro primeiro conluio da capital, vazamento que custou 5 milhões de reais pro primeiro conluio da capital. E também mostra vídeo desse José Augusto Coutinho, ex-comandante geral da PM, não investigando sobre PMs da rota recebendo propina para fazer escolta armada para Transwolf, que é uma aviação de ônibus ligada a esse conluio. E depois de citado em inquérito por omissão, esse José Augusto Coutinho se demitindo alegando questões pessoais. Mostra aí nas LED o vídeo da Polícia Civil vendo o primeiro conluio da capital se infiltrando em prefeituras do ABC Paulista, da região de Campinas, da região de Santos e Ribeirão Preto, para lavar dinheiro usando as prefeituras juntamente com fintechs. Enfim, aproveita, seria uma baita propaganda. Os caras tão famosos, já saíram no Wall Street Journal e tudo. Já passa nas LEDs aí, Tarcísio, também os motivos técnicos para não demitirem o delegado da Cunha, já que os motivos foram técnicos e não políticos, já que ele não vai ser demitido da Polícia Civil depois de ter supostamente agredido a mulher, encenado pro YouTube a prisão de um suposto chefão do PCC e supostamente também, depois de sua equipe ter estourado um cativeiro, ele ter recolocado o sequestrador no cativeiro junto com a vítima porque a primeira prisão não foi filmada. E principalmente por esse vídeo que, pra mim, pelo menos é um clássico. A rifa esteja movimentando cerca de 1,2 milhão de reais por mês. Um homem foi preso em flagrante no escritório da facção. Ele contou que só transportava dinheiro escondido no painel deste carro. Mesmo depois de ter sido preso e algemado, ele aproveitou um minuto de distração dos policiais e fugiu. Fugiu, velho! Mas um policial correu atrás dele. E falando também em alianças políticas, podiam botar também nas LEDs do Tarcísio as imagens do voo do Hugo Mota, atual presidente da Câmara e vice-presidente do partido do Tarcísio, junto com o Ciro Nogueira, senador, presidente do Progressistas, ex-ministro da Casa Civil no final do governo Bolsonaro e que deve apoiar o Tarcísio na candidatura para governador. Enfim, um voo muito estranho que veio de uma ilha que é um paraíso fiscal lá no Caribe, que não teve as malas verificadas e foi feito pelo avião do representante do jogo do Tigrinho no Brasil. Mais do que isso, esse cara, um cara chamado Fernandinho EG, que é lá do Piauí, estado do Ciro Nogueira, ele tava também no voo. E falando em Ciro Nogueira, dica, escrevam o nome dele e Banco Master no Google, ou o nome dele e INSS no Google, ou o nome dele e combustível e depois uma sigla bem famosa em São Paulo e veja a magia acontecer. Inclusive, galera do Senado, já que vocês estão inspirados fazendo história, né, não aprovaram o Messias pro STF, parabéns. Vocês também podiam fazer história ajudando a tirar o foro do Ciro Nogueira de alguma forma, não sei. Poderia caçar? Por que caçar? Como seria isso? Não sei. Você sabe como fazer isso? Bota aí nos comentários. Ou você, Tarcísio, você sabe como fazer isso? Bota aí na sua LED, manda aí pro povo, pra galera ver. Ah, e antes que eu esqueça, outro ilustre passageiro desse voo é o dono de empreiteira Fernando Cavendish, que foi condenado por corrupção em 2018, lá no Rio, e que delatou e admitiu ter pago propina lá pro Sérgio Cabral. Enfim, botava essas coisas no LED, pô. Ou melhor, bota imagens turísticas do Brasil. Tipo, os turistas ficaram presos lá no Morro dos Irmãos, lá no Rio, porque teve tiroteio embaixo deles. Ou então, faz um programa cultural, fecha com a GR6, com a Love Funk, e aí bota as mais tocadas lá nos LEDs. Vocês viram que uma operação da Polícia Federal prendeu o Pose do Rodo, de novo a galera entrando na casa do Pose do Rodo, né, aquilo tá virando a central do Brasil, o Rian SP e o dono da Choquei, né. Também rodaram o dono da Love Funk, um cara chamado Rato, não é chamado Rato, mas chamam ele de Rato, então, Rato. E um dos sócios da GR6, um cara chamado Rodrigo Vieira. Além de um meio-irmão influencer do MC Rian SP, que dizem ser filho de um cara que é bem importante no primeiro conluio da capital. Além de um cara X chamado Cris Dias, que pelo que eu entendi é tipo um buzeira parte 2. Eu até podia pesquisar melhor quem é esse cara, mas depois que eu vi uma notícia falando que ele tava vendendo uma rifa de um apartamento de 200 mil a 19 centavos, me bateu uma preguiça da porra. Segundo a PF, o Rian SP seria nada mais nada menos do que o líder
líder de uma organização criminosa que lavou 1,6 bilhão de reais e que movimentou 260 bilhões de reais. Desculpa, mas um incentivo motivacional maior do que esse para você que tem síndrome de impostor é impossível. Mas não é difícil pro SP, obviamente, justificar toda a sua fortuna. Ele pode muito bem alegar ter ganho muito dinheiro revolucionando o futebol por ser a primeira jabulani a dar bicuda ao invés de levar. Esse caso levantou todo um debate sobre o funk mais hypado, esse funk mais hypado nas redes, e como eles fazem para hypar e quem financia essas carreiras. Mas sobre isso, quem vai falar não sou eu, e sim o especialista com seus pensamentos intrusivos. Olá, aqui é o especialista e esse é mais um Pensamentos Intrusivos. As recentes prisões dos MCs Pose do Rodo e Rian SP vêm levantado um debate sobre como as músicas fazem sucesso, o aspiracional delas e como as carreiras são geradas e geridas. A partir dessa reflexão, tive pensamentos intrusivos sobre como seriam os hits improváveis de cada gênero musical, ou pelo menos de sua versão mais mainstream. O primeiro exemplo é o funk ostentação. Esse tipo de funk específico, esse parecido com o do Rian SP e do Pose do Rodo, traz um aspiracional de acúmulo de capital ainda na juventude, afirmação social e relacional via poder de compra, status como ser mais alto nessa hierarquia provinciana que acaba se tornando a favela e a quebrada, e domínio da sexualidade alheia pela legitimidade desse status. Ou seja, nesse caso, o neoliberalismo hiperrealista, como diria o grande pensador Gabriel Nargas. Este funk, em específico, pode ser sim financiado com patrocínio e shows por senhores de territórios ou pessoas influentes em mercados não regularizados e de fácil engajamento por apego químico ou psíquico, sendo essas pessoas muitas vezes valorizadas em suas letras. Sendo assim, eu consideraria uma música dessas para esse gênero um hit improvável. MC de luxo vindo no sapatinho, não é autotune, minha voz é assim. Sim, eu vim de baixo, venci no contatinho, cantando os hinos de quem manda em mim. Só tem nota no camarim, eu calo minha boca, não quero meu fim. B.O. nas favelas clamando por mim, eu cuidando do meu rim. Dizer, não vem de patinete que cê deixa de ser. Mostra que tu gasta, parça, faz teu nome. Corrente, artigo de luxo, bebendo até fica bruxo. Fora do veneno eu já tô sabendo, o jogo é sujo. Dizer, não banco pivete que cê deixa de ser. Mostra que não é farsa, parça, faz teu nome. Só ando portando poder pra fazer fortuna crescer, vestindo minha glória que vira história se o hype morrer. Cê não me queria quando eu era liso, agora cê quer porque tô sendo visto. Bolsa de 100 cacote no supercilio, cobrando respeito eu preciso disso. Fui foda pra te ter lá na putaria, senha do Insta me passa vadia. Cria não cria, sua mãe é quem cria, salve pro Guto Zacaria. Dizer, não vende mobilete que cê deixa de ser. Mostra que tu gasta, parça, faz teu nome. Mais de 100 km na nave, na bota P meio entrave. Por sorte meu irmão ele tem ligação, então fiquei suave. Dizer, não banca o pivete que cê deixa de ser. Mostra que não é farsa, parça, faz teu nome. O mano que eu faço favor, faz trato até com senador. O bag é sujo e é só em mim que fica o fedor. Pretão de quebrada portando parafal, aponta pra alemão aquele preto rival. Colarinho branco vem de igual pra igual, nós é mais inspiração que Pablo Marçal. No corre com os boy que não esbanja, do teto eu só vi a franja. A nota caiu no meu banco e do lado dos brancos eu fiquei laranja. Dizer, não vem de papete que cê deixa de ser. Mostra que tu gasta, parça, faz teu nome. Stories correndo na pista, Angra, Riviera Paulista. Não tenho iate, mas posso alugar buti salva-vi. Dizer, não banca o pivete que cê deixa de ser. Mostra que não é farsa, parça, faz teu nome. Só ando portando poder pra fazer fortuna crescer, vestindo minha glória que vira história se o hype morrer.
Um outro exemplo é o sertanejo, pelo menos o que está no topo das paradas. Este já traz um aspiracional muito mais vinculado com a terra e com hábitos ideologicamente embrutecidos, como o trabalho no campo, a roupa caipira, mesmo esse caipira sendo caipira de outro país, como Não Me Deixa Mentir, o João Nelore texano, e o consumo de álcool, sendo esse o produto de fácil engajamento mais vendido pelos patrocinadores de shows. Álcool usado pela alta capacidade de esquecimento que gera. Esquecimento também, obviamente, da raiva passada no meio da semana com o trabalho e da falta de saúde e educação gerada pela prefeitura. A prefeitura é essa que banca essa festa com grande parte do dinheiro anual. Dinheiro conseguido por via de emenda parlamentar, conseguido com algum deputado do Centrão e algum puteiro de Brasília. Já o resto da grana do ano, a prefeitura provavelmente irá gastar tapando buracos com piche, sabor, asfalto, se não abrindo os buracos, gastando 19 mil e 15 funcionários para isso. Sendo assim, eu consideraria uma música assim para esse gênero um hit improvável. Disseram que foi um escândalo e que eu fui o último a saber. Disseram que aquela que eu amo vai me deixar desolado quando me ver. Quando esteve em minha frente eu não me contive, saí para espairecer. Mal sabia eu, ela tirou meu maior prazer. Ouvi lá no bar um modão de lei, e lá um amigo meu me percebe. Saco o iPhone só para eu ver ela dando pro dono da Ambev. Já irritou na página da Choquei, e é nessas horas que um porre serve. Mas o lucro de chifre eu sei, cai na conta do dono da Ambev. Do dono da Ambev, o corno só serve pro dono da Ambev. Quando esteve em minha frente eu não me contive, saí para espairecer. Mal sabia eu, ela tirou meu maior prazer. Ouvir lá no bar um modão de lei, e lá um amigo meu me percebe. Saco o iPhone só para eu ver ela dando pro dono da Ambev. Já irritou na página da Choquei, e é nessas horas que um porre serve. Mas o lucro de chifre eu sei, cai na conta do dono da Ambev. Do dono da Ambev, o corno só serve pro dono da Ambev. É isso, salve pro Silvano Raia, pro Oscar Schmidt, pro José Santamaria, pro Marcelo Tiesco, e quase que um salve pra um dos caras mais da horas, e só não é um dos melhores seres humanos do mundo, porque não é um ser humano, que é Jonathan da velha geração, a tartaruga mais velha do mundo, que saiu que ela faleceu, mas não, ela está viva, e é isso, até maio.